capítulo 4, diz a palavra do Senhor Jesus, no versículo 10 a seguir. Amém? Deixa eu ver se essa tradução está mesmo aqui daqui. Versículo 10, diz assim a palavra do Senhor Jesus em Filipenses capítulo 4. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a nossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. E em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Todavia fizeste bem em a tornar parte da minha aflição. E bem sabeis que, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão a vós somente. Curva sua cabeça por um instante. Pai, eu quero pedir a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor Jesus, sobre a Tua palavra, Senhor. Senhor, eu confesso, Pai querido, que sou dependente do Senhor, e o Senhor sabe, Pai querido, que eu estava para ministrar outra palavra, Senhor, mas direcionado pelo Teu querer e a Tua vontade nesta tarde de hoje, Pai querido. O Senhor me direcionou a esse texto, para a gente, Pai querido, aprender um pouquinho e entender, Pai querido, o Teu querer e a Tua vontade. Nós que aqui estamos, Pai querido, somos dependentes do Senhor e necessitados do Senhor em todo o tempo, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. O Senhor não fala com as paredes, o Senhor não fala com as cadeiras, o Senhor não fala, Pai querido, com este ambiente se não tiver pessoas, e nós estamos aqui como pessoas para ouvir a Tua palavra. Fale conosco, Senhor. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, dificuldades. Quem nunca teve? Dias difíceis. Quem nunca passou? Tribulação. Quem nunca passa por tribulação? Mas existe uma palavra que eu quero verbalizar aqui para nós todos nesta noite, que em Cristo somos fortalecidos, em Cristo somos capacitados, e em Cristo podemos vencer as adversidades do tempo presente. Em Cristo, somente em Cristo. E quando a gente fala em Cristo, nós estamos trabalhando a figura de Jesus, o ungido de Deus, aquele que foi separado, aquele que foi chamado, aquele que foi incumbido de nos dar a esperança em meio a todo vendaval, em meio a toda tribulação de vida. Paulo, ele está diante de um texto expressando verdades em que é muito peculiar com nossos tempos de vida diária.
Paulo ele está falando sobre adversidades, sobre problemas, sobre situações em que todo cristão, ou todo aquele que coloca a mão no arado, ou todo aquele que se disponibiliza a fazer alguma coisa para o Senhor, enfrenta. Parece que toda vez que a gente nos coloca na brecha para fazer alguma coisa para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, e eu posso falar isso com muita propriedade, toda vez que é para fazer alguma coisa para o reino, toda vez que é para fazer alguma coisa para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, toda vez que é para nós sairmos da nossa natureza carnal e deixar literalmente ser dominado pela natureza espiritual, parece que as adversidades, os problemas, as coisas, elas aumentam e vêm com força para fazer a gente desistir e parar. E diante das adversidades, ou melhor dizendo, diante das adversidades, é diante dos problemas, é diante das controvérsias, em que um cristão verdadeiro, por que cristão verdadeiro? Porque existe o genérico, existe o xing-ling, existe os falsos. Como assim? O próprio Jesus fala isso no diálogo com a mulher samaritana. Ele fala que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, se Paulo, no diálogo com a mulher samaritana, lá no finalzinho do capítulo 4, ele fala que o Pai está à procura, é porque de alguma forma deve ter alguns falsos por aí afora. Deve ter alguns por aí afora que não entenderam a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Mas o verdadeiro cristão tem um entendimento mais amplo sobre o que é essencial, indispensável para a sua vida, bem como excelência e oportunidade de testemunho para edificar o outro. Todo cristão verdadeiro, todo homem, toda mulher, todo jovem, todo adolescente, todos nós que vivemos a verdade em Cristo Jesus, sabemos que tudo que temos nele, que tudo que somos por ele e para ele, é para trazer no outro algum sentido de vida. E aí é bem por isso que a gente entende que a gente passa pelos perrengues que só Deus pode dar graça. A gente passa pelos perrengues que só Jesus para poder nos dar força. E é nessa hora é que nós somos realmente provados para saber quem somos de verdade. E para falar sobre esse assunto do capítulo 4 e do versículo 10 em diante, a gente vai falar sobre 3 pontos. A gente vai refletir sobre 3 pontos. O primeiro ponto que eu quero aqui falar com todos nós é sobre uma realidade. E não é uma realidade fake news não, mano. Fake news, sei lá como é que fala isso. É uma realidade verdadeira. Momentos difíceis existem. Momentos difíceis é real. Momentos difíceis acontecem na vida de todo homem e de toda mulher.
dos que servem e dos que não servem. Mas a verdade que às vezes foge do nosso tempo de realidade é que às vezes às vezes a gente esquece que enquanto estivermos neste mundo caído, neste mundo que jaz na mão do maligno, as adversidades, elas vão ser parte das nossas vidas. Dias difíceis, eles vão fazer parte das nossas vidas, e não tem como fugir disso. Fugir disso é viver um evangelho fantasioso, fora da realidade. E não tem como ser cristão verdadeiro, ser cristão raiz, não entender que estamos vivendo num mundo que jaz na mão do maligno, e que as adversidades, elas são verdadeiras e reais para os nossos tempos. E isso é real. Faz parte da vida de todo crente fiel, todo crente verdadeiro, todo crente honesto, todo crente entregue a Jesus, passar por adversidades. Mas em cima desta verdade, nós temos que entender que elas não servem para nos parar. Ela não pode ser um objetivo maior do que Deus nas nossas vidas. Quando a adversidade, o problema, a guerra que nós enfrentamos é um objetivo para nós pararmos, nós estamos com algum problema na nossa construção de fé. Nós estamos com algum problema na nossa vida diária com Deus. Porque se Deus é Senhor de todas as coisas, e Deus sendo Senhor de todas as coisas, Ele está acima das adversidades. Ele está acima dos nossos problemas. Ele está acima das nossas guerras. Ele está acima dos nossos problemas. O nosso Deus está acima. E se Ele está acima, não tem adversidade nenhuma que pode vencer o poder que está em nosso Deus. Não tem problema nenhum que pode impedir a ação do nosso Deus. Então, para que serve a adversidade, pastor? Para que servem esses problemas? Para que serve tudo isso que a gente passa? Irmãos, a partir de Gênesis capítulo 3, e do versículo 16 ao versículo 19, há uma informação. E essa informação nós temos que colocar na cabeceira da cama, para todo dia nós olharmos para lá e ver essa informação. Gênesis capítulo 3, do versículo 16 ao 19, a gente encontra Deus diante de uma obra perfeita, de um trabalho lindo, de um trabalho desejado por Ele, que é a criação do homem e da mulher. Mas o homem e a mulher, não prestando serviço de obediência a Deus, ele dá legalidade ao pecado. E dando legalidade ao pecado, vem a consequência do pecado gerado pelo homem a toda a geração humana. Nós sofremos adversidades, nós sofremos alguns problemas por conta do estrago feito lá atrás. A mulher, quando tem dores no parto, não é porque você desobedeceu a Deus, mas porque lá atrás, no plano original, alguém deu ouvido a Satanás. O homem precisa trabalhar e ganhar seu dinheiro pelo suor do
do seu corpo e para o suor das suas atividades, não é porque ele desobedeceu hoje, não é porque lá atrás, no pecado original, Adão entrou nesse pecado. E a gente sofre consequências desse pecado. A questão toda é: o que nós devemos fazer? A consequência do pecado na criação trouxe um mal sem precedente. Todo sofrimento que advém sobre a humanidade tem a sua causa primordial no pecado de Adão. Nós sofremos, nós pagamos o preço pelo descuido de Adão. Pastor, mas o que nós devemos fazer então? O que nós devemos fazer então, agora obedecendo, e eu entendi que eu sou filho de Deus, e eu tenho que viver a vontade de Deus. Nós temos que entender, irmãos, que enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, enquanto Jesus não vier buscar o seu povo, enquanto Jesus não cumprir a sua palavra, a adversidade elas vão existir, problemas eles vão existir, provações elas vão existir, guerras elas vão existir, mas para que tudo isso tem que existir? Para que se cumpra a palavra de Deus, para que se cumpra o propósito de Deus, e cumprindo o propósito de Deus, Ele vem buscar a sua igreja, e buscando a sua igreja, Ele nos dará um novo céu, uma nova terra, aonde não vai haver choro, aonde não vai haver cansaço, aonde não vai haver diversidade. Receberemos um corpo transformado. E deste mundo já não lembraremos mais. Deste mundo, destas guerras, já não lembraremos mais. O ser humano padece por provações, dificuldades, por causa do pecado original. A natureza humana é pecadora, tanto por natureza e também por prática. Portanto, a humanidade, ela está sobre o juízo de Deus. Como a gente pode saber disso? E era bom que você anotasse esses versículos e lesse em casa. Romanos capítulo 3 e o versículo 23. Romanos capítulo 3 e o versículo 23. Dá para achar rapidinho? Coloca para mim aí. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Expressa uma verdade que nós precisamos ter. Coloca lá. Aleluia. E isso, apesar de Jesus ter comprado a sua igreja, ter pagado um preço por nós. Olha só o que diz Romanos 3 e o versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso daqui não é A e nem B, é todos nós. Através do pecado original lá atrás, vivemos agora na necessidade e no reconhecimento de buscar a Jesus. Mas esse buscar a Jesus que eu sempre falo aqui na igreja, não é um buscar superficial. Sabe aquele buscar de faz de conta? Não é para julgamento também não. Porque, irmãos, nós estamos vivendo por um século, pelo momento da geração, pelo momento de crente, de cristianismo, que está com uma deficiência tão grande de intimidade, uma deficiência tão grande de resistência, uma deficiência tão grande de perseverança no Senhor. Porque as adversidades acabam sendo o Senhor
dos nossos dias. Os problemas acabam sendo o Senhor. Porque quando estamos em festa, e quando eu falo de festa, não tem como lembrar de Salomão falando em Eclesiastes capítulo 3. Capítulo 3, se me falha a memória, ou se é o 9, não lembro agora. Acho que é o 9. Até todas as coisas, é o 3? Não lembro agora qual que é. Acho que é, né? Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas. E há um monte de informação lá que agora eu também não lembro. Mas Salomão fala uma verdade e que às vezes a gente esquece, que o melhor da vida não é ir aonde tem um banquete. Eita, quem está com sono, arrepende aí. Ouvi aqui, Jesus, vai comer feijoada hoje, foi? É o calor, está baixando a pressão. Irmãos, Salomão fala que o melhor da vida não é ir no banquete, é ir num culto fúnebre. Nossa, eu vou num culto fúnebre, eu vou num cemitério para entender a verdade? É porque lá no culto fúnebre é onde nós sabemos de verdade o propósito das nossas vidas. Se é para ir morar com Deus ou se é ir para morar no inferno. Mas a gente só quer o tempo de festa. Tem um hino, né, que eu não vou saber falar. Festa, alegria, é o tempo para... Isso é antigo, da minha época. Não, irmãos, é preciso nós encararmos as adversidades. É preciso nós encararmos os tempos difíceis, porque Paulo fala para a igreja de Roma que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. É preciso nós também entendermos que precisamos ser transformados plenamente, e essa transformação ela só vem através de Cristo Jesus. Essa transformação das nossas vidas, do estado de pecador, do estado de calamidade, do estado de vida errônea, de desespero e de levar a vida a tomar tantas atitudes errôneas, está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós temos a resistência para o diabo. Em Cristo Jesus, é só em Cristo. Irmãos, não adianta. Eu posso falar A, eu posso falar B, eu posso falar... E se a gente fala, não, eu sou justo, eu sou verdadeiro, eu sou tão sincero, eu posso pegar aqui o maior exemplo. E alguém diz que é só uma história. Teólogos dizem que é só uma história, mas é uma história e é uma história que nos ensina muito. O próprio livro de Jó, ele começa narrando a história. Jesus no diálogo com Satanás, e ele fala, está vendo meu servo Jó? E existe uma palavrinha ali nessa introdução: fiel e justo, correto, sincero. Quem era Jó? Obediente, temente a Deus, justo e verdadeiro diante de Deus. E Deus permite Jó entrar no processo de adversidade, ao ponto de Jó pedir a sua morte. Mas no diálogo de Deus e Jó, no relacionamento de Deus e Jó, Jó começa a entender quem é ele diante de Deus. Quem é ele diante da adversidade. E ele reconhece e diz, olha, nu eu vim, nu eu posso voltar, mas o teu nome tem que ser glorificado. E a gente precisa entender que a vida diária em Cristo Jesus não é uma vida de luxo, de fantasias, sabe aquela vida romântica, só de mil maravilhas. Não, irmãos, é vida de adversidades, ao ponto de nós até morrermos por esse evangelho, arrumar inimigos
por este Evangelho. E eu quero acreditar que nós estamos sendo preparados, nós estamos sendo vocacionados, nós estamos sendo entendidos para não viver um evangelho de mimimi, de oba-oba, de frescuraiada, não, mas viver um evangelho de verdade. Faça sol, faça chuva, um dia alegre ou um dia triste, mas o nome do Senhor tem que ser glorificado. Como é que eu consigo isso? Como que eu consigo isso? Efésios capítulo 5, versículo 27. Efésios capítulo 5, versículo 27 vai dizer bem claro para nós. Efésios capítulo 5, versículo 25. Versículo 27, se não me engano. Espera aí. Fala aqui, versículo 25, não, versículo 26, vamos para o 27 que é melhor. Para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa alguma semelhante, mas irrepreensível. Essa tem que ser a atitude nossa em Cristo Jesus, preparados por eles, capacitados por Ele, entendidos por Ele, para ser apresentado diante dEle como uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga, nem coisa alguma, mas santa e irrepreensível. Deus, Ele espera de nós um entendimento levado para a maturidade da fé. Minha filha se batizou semana retrasada. E eu vendo lá o batismo, vendo lá toda aquela cerimônia, uma choradeira no batismo dela, ela só orando, ela se lamentando lá. E aí me deram uma oportunidade. E eu falei, sabe o que eu entendo disso tudo aqui? Quando tomamos dessa decisão de sermos sepultados para o mundo, e agora nascidos para Cristo, é nascido para uma maturidade espiritual. E que maturidade é essa espiritual? Irmãos, a realidade da vida é que quando saímos das águas batismal, agora entendidos filhos em Cristo Jesus, na sua aliança, eu estava ouvindo, eu acompanho, isso aqui é para crente maduro, tá? Crente menino não assiste não, crente menina não assiste, mas crente maduro, que gosta de ouvir mocotó, que gosta de ouvir confronto, que gosta de ouvir palavra que vai fazer você sair do chão e entender que você precisa amadurecer, assiste Conversas Profundas com César Cavalcante. Crente menino não assiste isso não, você vai se escandalizar. Mas se você tem maturidade, quer santidade no Senhor, assiste lá, que alguma coisa vai acontecer com a sua vida, e vai acontecer para o bem. E ele fala de uma aliança, aliança de sangue e aliança de água. Só doido vai entender isso. Aliança de sangue são os filhos gerados por Israel, e a aliança de água são os filhos gerados por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso aqui é coisa profunda demais pra gente, e dá uma bugada na cabeça, porque a gente não lê Bíblia, a gente só fica, mas quando a gente vai ler, a gente vai entender que o soldado, quando fura a espinha de Jesus, em vez de sair sangue, sai água. E quando sai aquela água, ele está dizendo: todo aquele que me aceitar como meu Senhor, o meu Salvador, meu irmão, faz parte da família de Jesus. Então quando a gente sai da água, a gente sai para uma vida madura em Cristo Jesus. E essa vida madura em Cristo Jesus vai nos trazer entendimento que tribulações vai vir, que provações vai vir, que dias difíceis vai vir, que vontade de parar vai vir, que vontade de desanimar vai vir.
vontade de chutar, meter aquela palavra que a gente costuma dizer, vai vir. Vontade de sair correndo, vai vir. Mas em Cristo nós somos fortalecidos. Em Cristo nós temos a esperança. E eu vou para o próximo ponto, porque já foi no tempo do primeiro. Segundo ponto: há dias de calamidades e aflições. O que fazemos com isso? Há dias de calamidades e há dias também de aflições. E há uma realidade que nós precisamos entender: que desde os tempos antigos o ser humano se pergunta: por que sofre o justo? Por que sofre aqueles que... Irmãos, eu fico... É um negócio que não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Isso, eu sou confrontado com isso todos os dias. Todos os dias eu sou afrontado, melhor dizendo. Porque o diabo, ele nos afronta. Ele não confronta. Confronta é a palavra. O diabo nos afronta. Sabe o que é você estar dirigindo? Eu já falei isso aqui na igreja, na área espraiada. Quantas vezes estou dirigindo, passando, quem vai para a área espraiada, sentido marginal centro? Quem já passou por lá? Você sabe que é uma curva grande, logo lá embaixo da marginal, e o Rio de desce ou não? Quantas vezes Satanás, acusando a minha mente, colocando sentido, joga esse carro daí para baixo, porque você não significa nada para ninguém e não serve nada para ninguém. Nossa, pastor, é verdade? É verdade. Mas por que isso acontece? Porque Satanás sabe que quando nós estamos bem em Cristo, nós somos uma potência para o inferno. Mas a gente quer dar legalidade para o inferno e nos acovardamos em fazer a vontade do Senhor Jesus. Nós queremos nos acovardar, porque a adversidade toma sendo o Senhor das nossas vidas. E se eu ouço Satanás, como muitos de nós, pastores, esses dias atrás, uma semana depois do Metanoia Radical, se matou enforcado. Por quê? Por que acontece isso? Por que nós corremos a pé? Porque as adversidades são maiores do que o nosso Deus. Os problemas são maiores do que o nosso Deus. O Doug falou aqui um dia na terça-feira da oração: você ora, você jejua, você busca Deus, mas você tem que entender uma verdade: que quando você sai da porta para fora, os problemas estão lá, as guerras estão lá, as tribulações estão lá. O que faz diferente, então, eu digo agora com a minha palavra, é o seu posicionamento em Cristo Jesus. É quem você é em Cristo Jesus. Precisamos começar a caminhar para uma maturidade. E essa maturidade vem reconhecendo quem é Jesus para nossas vidas. E reconhecendo quem é Jesus para minha vida faz toda a diferença. Porque se desde a antiguidade a raça humana ela questiona Deus, por que os justos sofrem? Por que o justo passa mal? Por que o justo adoece? Por que o justo passa perrengue na vida? Eu lembro-me muito bem. Uma pessoa que se converteu aqui na igreja. Se converteu não, se reconciliou aqui na igreja. E se reconciliando aqui na igreja eu fiquei feliz. Falei, opa, agora essa família vai caminhar. Agora essa família vai dar um upgrade na vida espiritual. Bastou tacar uma pedra no carro, acordar no outro dia e ver o carro com o vidro quebrado. Acordar no outro dia ver uma outra adversidade. Não sei se foi cachorro que morreu, não sei se foi gato, não sei quem foi que morreu. Eu não quero mais saber desse Jesus, não. Tudo bem, eu posso levar em consideração o tempo de ignorância, a pequenez de fé, mas o que eu não posso aceitar
é a gente entender que Jesus traz o seu melhor ensinamento, dizendo: no mundo tereis aflições, tenha de bom ânimo, porque eu venci, vós vencerás. É isso que eu não consigo aceitar. Desde os tempos antigos, desde o Antigo Testamento, a gente vê pessoas questionando: por que o justo sofre? Por que os que seguem a verdade sofrem? Por quê? 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 Deixa eu te dizer uma coisa. Se a tua guerra ela está grande, se a tua guerra está pesada, se os seus dias estão maus, é porque o que Deus tem preparado para você é muito maior do que essa guerra, é muito maior do que esse vendaval, é muito maior do que essa tempestade. O que eu preciso fazer então, pastor? Eu preciso perseverar, eu preciso caminhar, eu preciso entender que perseverar não é uma coisa fácil, perseverar não é uma coisa luxuosa, perseverar não é uma coisa que traz ânimo para a vida. Perseverar dói, perseverar sentimos dores, perseverar sentimos necessidades, mas se continuarmos, logo a tempestade passa e o nome dele há de ser glorificado. Mas o que acontece? É muito crentes anêmicos, apáticos, doentes, que é melhor viver as bolotas, é melhor viver lá do jeito que quiser, do que perseverar em Cristo Jesus. Se tem uma coisa que eu aprendi dentro desses 17 anos de evangelho, pastoreio, melhor dizendo, é perseverança. E perseverar na tribulação não é uma coisa fácil, mas é possível, porque alguém antes de mim passou por essas tribulações e perseverou e continuou caminhando em Cristo Jesus. Jó é um dos melhores exemplos, porque parece que ele era justo, parece que ele era tão verdadeiro, parece que Deus apresenta ele como um homem fiel, e já era tão verdadeiro, gente, que ele não era igual a alguns de nós. Outro dia eu ouvi sobre o relato de uma mãe que falou que tem vontade de colocar chumbinho na comida do filho para dar cabo na vida de um filho. Uma mãe que teve dores para gerar essa criança, agora tem esse desejo de colocar chumbinho na comida do filho para poder matar o filho, para se livrar do filho. Gente, isso aqui não é conto de carochinha não, é um fato verdadeiro. E aí? Onde está Deus? E aí? Por que acontece isso? Sabe por quê? Porque as nossas verdades não estão em Cristo Jesus. Porque se as nossas verdades estão em Cristo Jesus, a gente faz como Jó, levanta de madrugada, oferece sacrifício aos filhos, vai lá, apresenta os filhos. Os filhos não estão nem aí para o holocausto. Jó vai lá e apresenta holocaustos para os seus filhos. Jó, ele intercede pelos teus filhos. Mesmo assim, Deus permitiu ele perder todos os seus filhos para provar para Satanás que as adversidades não eram maior do que a fidelidade de Jó para com Deus. Como está a sua fidelidade? Como está a minha fidelidade? Não terceirize a responsabilidade. O outro não tem nada a ver com o seu problema. O seu problema é você e Deus. É você e Deus agora. Esquece o outro. Porque diante de um apresentar diante de Deus, sou eu que vou apresentar diante de Deus sobre os meus posicionamentos diante dele.
Mas a gente quer terceirizar. A gente quer colocar a culpa no outro. E eu vou encerrar. Momentos difíceis são leves e momentâneos. Momentos difíceis são leves e momentâneos. Apesar de passarmos provações, apesar de passarmos aflições, apesar de passarmos por tempos difíceis, nós vamos entender a partir do Novo Testamento, a partir de uma aliança em Jesus Cristo, a partir de um relacionamento verdadeiro com Jesus, há um propósito, há um sentido nas provações, há um sentido nas aflições da vida do justo. Coloca para mim 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Paulo, ele vai falar, e com muita propriedade, que as nossas provações, que as nossas aflições, que as nossas tribulações, elas têm prazo de validade. Elas têm prazo de validade. Elas têm datas para acabar. Aleluia. Elas têm data para se findar. Mas o que nós estamos fazendo? Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulações produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Pode passar. Isso vai passar. É isso que eu estou fazendo. Crendo ou desistindo? Crendo ou confiando? Crendo ou sendo impulsionado? Crendo ou vivendo? É preciso nós entendermos que a palavra do Senhor Jesus, ela é a fiel escudeira para nós sobreviver em meio a imensidão de adversidades. Alguém morreu na cruz do Calvário. Alguém pagou um preço. E esse preço não vale a pena trocar pela adversidade. Não vale a pena trocar pela tribulação. Pastor, mas a guerra está pesada. Pastor, mas a guerra está difícil. Pastor, mas a guerra está tremenda, está ferrenha. Continue. Persevere. Caminhe. Ande. Levanta a cabeça. Olhe para Cristo. Olhe para os nossos irmãos. Quando eu falo isso, não tem como eu olhar e ver apóstolo querido, apóstolo amado de Jesus, tendo a sua cabeça decepada e entregue como um prêmio numa festa de um adolescente rebelde. O que você quer? Eu quero a cabeça de João. O que você quer? Eu quero a vida do Sadraque. O que você quer? Eu quero a vida de Cicrano. Eu quero a vida de Bertrano. Eu quero a vida de fulano. Eu quero ceifar, eu quero acabar, eu quero destruir. Mas o que nós fazemos com tudo isso? Nós ganhamos perseverança no Senhor, entendido de que resistindo, perseverando, continuando, Ele é fiel e justo para pegar em nossas mãos e nos dar um dia de glória, uma vida eterna de gozo, de paz e de comunhão nele. Por isso que precisamos amadurecer. Uma geração
que não se pode falar dos seus defeitos, que não se pode falar o quanto você precisa melhorar. Uma geração que não pode falar dos seus defeitos, de quanto você precisa ser fiel. Uma geração que não pode falar o quanto você precisa melhorar, o quanto você precisa mudar, porque senão eu saio da igreja, senão eu mudo de lugar. Não é uma geração que está firmada em Cristo Jesus, porque não é o lugar. Sou eu no lugar que faço o que precisa ser feito para que o nome dele seja glorificado. Não é a placa que está lá fora, não é o louvor que está sendo cantado, não é. O que se resume a tudo isso é Jesus Cristo Nazareno, que morreu na cruz do Calvário, para que me desse condições para poder continuar adorando e glorificando e exaltando o nome dele. Não é tudo que eu sei, não é tudo que eu conheço, não é tudo que eu limito, não é tudo que eu faço, é quem eu sou, quem nós somos na presença de Deus. Quem nós somos? Levante, curve sua cabeça, e esse é o momento de você se apresentar diante de Deus. Enquanto os irmãos louvem ao Senhor, esse é o momento de você se apresentar diante dele e falar as suas verdades diante dele, porque como ele conhecia Jó, ele também te conhece. Como ele conhecia Jeremias desde o ventre, ele também te conhece. Como ele conhecia Zaqueu lá naquela árvore, e Zaqueu, sem saber que ele sabia o nome dele, ele também sabe o teu nome, ele também sabe as suas dores. Bora lá, gente, fica à vontade. Aleluia. Ele sabe quem você é. Você pode me enganar, mas a Deus você não engana. Você pode me enganar, mas a Deus você não